Bom, então vamos falar aqui um pouco sobre a próxima peça que a gente vai estudar. O motivo pelo qual a gente está fazendo essa aula antes de ir para o piano é porque a partitura tem alguns detalhes novos, então é importante olhar separadamente para ela antes de tentar tocar e explicar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, essa peça foi escrita por Georg Friedrich Händel, um compositor do período barroco, da virada do século XVII para o XVIII, muito famoso, muito importante. E essa é uma peça muito bonita, com a indicação de andamento andante, né? Portanto é uma peça calma, com andamento tranquilo. A gente tem aqui a indicação de fórmula de compasso 4x4. Tudo bem, até aí nenhuma novidade, né? Agora, olha o que acontece aqui. Nem todas as músicas têm a obrigatoriedade de começar pelo início de um compasso. Por mais estranha que possa parecer essa informação, na verdade isso é uma coisa muito comum que a gente escuta com muita naturalidade sem nem perceber, antes de estudar música, por exemplo. É comum às vezes algumas músicas começarem no final de um compasso, só o finalzinho de um e aí vem de fato o primeiro compasso completo. Ou às vezes a metade ou um trecho, enfim, de um compasso, tem um compasso incompleto e aí sim começa um compasso direitinho inteiro. É como se esse compasso incompleto fosse um trampolim para cair na piscina que é o compasso inteiro, que de fato, né, será então o primeiro compasso da peça. Então aqui a gente pode observar isso aqui, olha, vamos chamar de primeiro compasso, né, mas esse trecho introdutório, digamos assim, ele só tem aqui, bom, a gente tem um compasso 4x4 que em teoria tinha de ter 4 tempos, e aqui a gente só tem 2, olha só, uma mínima com 2 tempos, para a mão esquerda, aqui na mão direita uma semínima, depois 2 colcheias, né? Ele só tem 2 tempos. Então isso é um pouco estranho no início para o estudante, mas é assim mesmo. E aí o que acontece depois? O que acontece é que no final da primeira parte, aqui, o compositor vai compensar isso escrevendo apenas um compasso de 2 tempos. O que aconteceu? Ele só escreveu, digamos assim, o 3 e o 4 no início da música, né, porque são os últimos 2 tempos de um compasso que não existiu, digamos assim, só tem os últimos 2 tempos. Depois, no final da primeira parte, ele compensa escrevendo só o 1 e o 2 de um compasso. Ele tem que equilibrar isso de alguma forma. Mesma coisa na segunda parte, ele vai começar apenas com 2 tempos, olha só, a gente tem semínima no primeiro tempo e depois 2 colcheias no segundo tempo. E ele vai compensar isto no final, escrevendo também apenas 2 tempos. Aqui na mínima no final, apenas com 2 tempos. Então é como se ele começasse a segunda parte pelo 3, 4, e depois no final ele conta só 1, 2 e acaba a peça. Isso é uma coisa muito comum. Essa compensação no final varia um pouco de caso a caso, porque os compositores dessa época, da época do Handel, respeitavam isso muito certinho, né? Então, se fazia um compasso que começasse de maneira uma música que começasse com um compasso incompleto, aquilo que ficou faltando naquele compasso é o que eles iriam pôr no final, no último compasso, ou no último compasso da primeira parte. Mas depois, até, digamos assim, depois do século XIX, né, a partir do século XIX, muitos compositores fazem essa coisa de começar a música com um compasso incompleto, mas depois não necessariamente compensam no final. Nessa época ainda compensavam. Então essa é a primeira novidade. Esse compasso incompleto no início aqui, ele é chamado em música de anacruse. Esse é o nome técnico, né, o termo técnico aí. É uma anacruse. São alguns tempos, aí no caso 2, que se debruçam sobre o primeiro tempo do próximo compasso. É uma preparação que a gente já conta certinho, como se fosse no andamento normal da música com a pulsação normal. Ninguém vai ter uma contagem diferente para esse início, não. A gente conta 1, 2 e começa a música no 3, 4. E aí o próximo compasso começa certinho no 1, normalmente. Outra coisa, a gente vai observar que a nossa mão esquerda aqui, ela toca de maneira um pouco mais variada do que antes costumava tocar. Era comum até então a gente ter os dedos marcados para as notas, né?
e muitas vezes o aluno podia quase que só ler o número, que o número já correspondia à nota certa, porque a mão não mudava de lugar. Pois então, agora não dá mais para confiar nos números. Os números estão lá mostrando o dedilhado, mas não necessariamente aquele dedo que o número está marcando já está embaixo da nota certa. Então a gente tem que começar a realmente fazer um esforço maior para ler as notas na partitura. Eu estou falando isso porque é muito comum um aluno num primeiro estágio ficar lendo bastante o número e não tanto a nota. Pois é, agora não dá para confiar mais só no número. Tem que ler a nota mesmo. Por exemplo, aqui nesse trecho aqui, ó, já no meu terceiro compasso, né, sem contar na cruz, claro, aqui na mão esquerda, por exemplo, eu tenho o meu dedo 1 no Dó, aqui. Depois o meu dedo 4, naturalmente ele estaria embaixo do Sol. Se você for pôr o dedo 1 no Dó central, você vai ver que o 4 fica embaixo do Sol. Mas aqui ele está pedindo para tocar o 4 no Fá. Então você tem que abrir mais a mão e ir para o 4 no Fá. Depois, o meu dedo 1, se eu toquei o 4 no Fá, o meu dedo 1 ficou em cima do Si. Pois é, mas aqui ele está pedindo para eu pôr o dedo 1 no Sol, já pertinho do 4. Se eu pus o dedo 1 no Sol, o meu dedo 5 vai estar embaixo do Dó. Pois é, mas aqui ele não quer que você ponha o dedo 5 no Dó. Ele quer que você ponha o dedo 5 no Sol grave. A gente vai redistribuindo a mão para poder dar conta de tudo que ele quer que a gente faça. E na verdade é assim que funciona o piano. Essa história de ter os dedos embaixo das notas o tempo todo é uma coisa muito rara, é só no início mesmo, né? Então, prestar muita atenção a essa troca de posição. Outra coisa e última muito importante é que é comum aqui a gente ter duas notas tocadas seguidas, a mesma nota, só que uma a gente toca com o dedo e depois na próxima a gente tem que tocar a mesma nota com o outro dedo, né? Por exemplo, aqui olha um caso, eu toco o meu Dó com o dedo aqui, ó, com o dedo 2 e depois aqui eu tenho que tocar o mesmo Dó com o dedo 4. Eu tiro a mão, toco com o dedo 2 o Dó, tiro a mão e toco ele com o dedo 4. Acontece isso mais vezes aqui, por exemplo, de novo com o dedo 2 nesse Mi, e depois eu tenho que tocar o mesmo Mi com o dedo 3, aqui no compasso 13. Acontece em alguns momentos nessa partitura. Por que isso? Porque eu tenho que reposicionar a minha mão para dar conta do que vai vir em seguida. Então eu aproveito aquela nota que eu já toquei, eu toco ela de novo com outro para poder já jogar a mão para o lado para o qual as notas estão indo. Porque às vezes não dá, se eu mantiver o mesmo dedo, vai faltar dedo para continuar a descida ou para continuar a subida. Enfim, é para seguir estritamente o dedilhado que está escrito aí, né? Tomar muito cuidado com isso. Outra coisa importante que é sempre bom falar, novamente, isso aqui são esses números aqui, ó, que a gente tem, são números de compasso para ajudar você a saber em que compasso você está e também quando eu vou indicando na música compasso tal. Compasso tal você já tem um númerozinho ali do lado de cada sistema indicando o número de compasso, tá bom? Então é isso, vamos para o piano agora.